Então, pessoal, hoje a gente vai fazer aqui alguns exercícios, né, para, na verdade, treinar uma coisa que a gente não treinou, que é essa parte aqui de geração usando o método indireto. Então, a gente pulou esse exemplo. Eu vou fazer o exemplo, depois a gente vai fazer um exercício do livro. Esse aqui é um exercício, né? Então, só lembrar, né? Então, qual seria o problema? O problema seria o seguinte, ó, ele quer gerar um sinal FM, deixa eu apagar isso aqui, tá? Ele quer gerar um sinal FM, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui, já estou gravando? Já estou gravando. Então, ele quer gerar um sinal FM pelo método indireto. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai pegar um sinal em faixa estreita e vai usar multiplicadores para você poder obter o sinal em faixa larga. Não entendi. Então, a gente vai começar, né, com essa definição aqui, ó, né, um sinal em faixa estreita, onde você tem aqui algumas informações que são dadas no problema, né? Então, ele fala que ele tem a portadora, né, do modulador FM de faixa estreita é de 40 kHz, tá? A sensibilidade em frequência, né, é de 100 Hz por volts e o desvio máximo de frequência desse modulador faixa estreita é de 10 Hz. Então, nesse caso aqui, ó, você faria uma modulação FM faixa estreita usando essas três opções aqui. O máximo, né, que você conseguiria de desvio de frequência seria 10 Hz, certo? E a frequência da portadora seria de 40 kHz, certo? Isso para trabalhar com sinais que vão na faixa de 100 Hz a 12 kHz, né? São esses aqui, ó, sinais, né, de frequências, sinais senoidais de frequências entre 100 Hz e até 12 mil Hz ou 12 kHz. Mas saindo disso, você quer chegar através, a gente vai ver, aí através do quê? Através de multiplicadores, né? Porque a gente vai usar o método indireto, a gente quer chegar numa portadora de 100 MHz, é onde eu quero chegar, tá? Com o desvio máximo de frequência de 75 Hz, tá? Então, notem, a portadora inicial é de 40 kHz. Eu quero chegar até 100. O desvio de frequência inicial é de 10 Hz. Eu quero chegar em 75, certo? Bom, como é que a gente faz isso? A gente vai usar multiplicador. Só que um multiplicador só não consegue acessar, não consegue, você não consegue com um multiplicador só chegar no que ele quer. Porque um multiplicador só, se vocês lembrarem vamos voltar aqui em cima, né? Quando você trabalha com multiplicadores de fase, olha só, o que muda, a sua frequência básica, ela muda na mesma proporção que o seu desvio, tá? Então, por exemplo,
Se eu quero um desvio que vai de 100, desculpa, que um ΔF que é 10 Hz, mas eu quero que ele seja 75 kHz, eu tenho que multiplicar esse 10 por 7.500. Se eu quero uma portadora de 100 MHz, né, e eu começo com 40, não tem o mesmo 7.500 vezes 100 não vai dar 40, não vai dar 100 MHz. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem um multiplicador só. Como assim não tem um multiplicador? Não dá com um valor só de multiplicador você chegar, mudar a sua frequência de portadora, porque elas mudam iguais, na mesma proporção. Então o que ele vai fazer? Ele vai primeiro usar um multiplicador, tá? E vai passar isso por um determinado valor. No final, ele vai usar um outro multiplicador para que você consiga chegar no 10. Só que aqui no meio, ele vai fazer um desvio da frequência central, porque é justamente a portadora. Ele vai fazer com que a portadora se modifique, né? Para quê? Para você poder depois continuar fazendo a multiplicação, né, do seu sinal, para você conseguir acertar o valor final que você quer. Vocês vão entender quando eu fizer o problema. Tá? Então tem que ter uma multiplicação no meio aí. Vocês vão ver que esse problema aqui, né, ele fala assim, verificando a condição de faixa estreita, então a primeira coisa que eu tenho que ver é se é faixa estreita mesmo. Se eu posso fazer a transmissão em faixa estreita. Se vocês lembrarem, a condição de faixa estreita é o beta, que é o ΔF sobre FM, onde FM é a maior frequência, onde FM é a frequência do sinal modulador, né? Eu tenho que ver se esse ΔF sobre FM é menor do que é o beta, seria menor do que 0,1, certo? Menor ou igual a 0,1. Ele tem que ser muito menor do que 1. A gente considerou muito menor ser menor ou igual a 0,1, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver. Depois, a gente tem que achar qual é o AM, porque esse aqui é um sinal modulador senoidal. Ele não está falando aqui, mas esse sinal aqui é um sinal modulador senoidal. Sinal de áudio, né? Certo? Ele varia. Ele pode ser uma senoide de frequência 100 ou pode ser uma senoide de frequência 12 kHz, certo? Então ele quer saber qual é a amplitude. Como é que você vai ver isso? Pelo ΔF é o KFAM, né? Então você consegue descobrir qual é já é dado, né, o ΔF, se é dado também o KF, então você encontra o AM, certo? É um sinal senoidal. Depois ele quer que você encontre os valores dessa frequência aqui, desse multiplicador aqui e desse multiplicador aqui, certo? Notem, essa frequência aqui, ela vai agir apenas na portadora. Então, de cara, eu já consigo saber uma condição aqui, ó. É que esses multiplicadores aqui vão agir aonde? Vão agir na portadora original, certo? A portadora original é de quanto? De 40. Se eu fosse usar só multiplicadores, quanto é que ia ser a saída dessa portadora aqui? Ia ser N1 vezes N2 vezes a frequência F1. Certo? Essa seria a frequência da portadora final. E N1 vezes N2 vezes o ΔF seria o ΔF final. Desvio de frequência final. O meu desvio de frequência final, ele já sabe quanto é que é. É de 75 kHz. Como o meu desvio de frequência inicial é 10, eu já sei que N1 vezes N2 tem que ser algum valor que dê 75. Então vai dar
7.500, N1 vezes N2, certo? Se eu não tivesse esse cara aqui, a minha frequência da portadora final também seria 7.500 vezes 40, que não vai dar, 7.500 vezes 40 não vai dar os 100 MHz. Não vai dar. Entenderam o que eu estou falando? Não vai dar. Tá? Não vai dar. Então vocês vão ver mais ou menos como é que a gente tem que fazer para trabalhar em cima desse problema. Tá? Primeira coisa, vamos verificar se é condição de faixa estreita. Condição de faixa estreita, beta muito menor do que 1 ou, na prática, beta menor ou igual a 0,1. Quem é beta? Delta F sobre FM. Delta F é quanto? 10. Quem é FM? É a frequência do sinal modulador, que é um sinal modulador senoidal. Quais são as opções que eu tenho? 100 MHz, 100 Hz, né? Ou 12.000 Hz. Qual é o pior caso? É o 100 Hz. Concordam comigo? É o pior caso? O 12.000 Hz vai dar sempre um beta muito pequeno, mas o pior caso é o 100 Hz. Mas o 100 Hz é 10 sobre 100, vai dar 0,1. Então, no pior caso, ainda é. Certo? Ainda é. Então, tem condição de faixa estreita? Sim. Tem condição de faixa estreita. Certo? Ó. Ok? Verificar beta menor do que 0,1. Ok? Então, beleza. Número 1, sim. Se não fosse, podia parar de fazer um problema. Que não era FM faixa estreita, você não vai usar multiplicador, não vai fazer nada disso. Né? A gente só vai, a princípio, fazer problemas com essas simplificações. Certo? 2. Aí você podia parar e falar, ó, não dá para fazer faixa estreita, então não dá para fazer dessa forma. Né? Ele não vai pedir. Determinar a amplitude. Determinar a amplitude aqui, ele ter dado amplitude. Aliás, ele está dando amplitude. Né? Se ele já está dando o delta F, está dando o KF, ele está dando amplitude. Né? Mas só para lembrar a amplitude do sinal sinoidal. Né? Lembra? Vai ser um AM cosseno de 2π FMT. Esse é o sinal modulador. Né? Esse FM pode variar de 100 até 12.000. Certo? Qual é a amplitude? Vai ser 0,1 volts. Certo? Agora, que é a parte complicada do problema, que é calcular os valores adequados de N1, N2 e F2. Então, olha só, eu já fiz, né? Eu tinha falado para vocês, ó, N1 vezes N2 vezes o delta F tem que ser o delta F final. O delta F é 10. O delta F final é 75.000. Certo? Legal? Agora, o que vai acontecer? Não é só essa equação. O que você quer? Você tem agora que o N1 é o primeiro multiplicador, né? O primeiro multiplicador está aqui, ó. Então, o sinal que tiver aqui, ele vai ser multiplicado por cosseno de 2π F2T. Qual vai ser a frequência da portadora aqui? Vai ser N1 vezes F1. Certo? Vai ser a frequência da portadora. E qual vai ser o desvio de frequência aqui? N1 vezes 10. Certo? É um multiplicador simples. Qual é a frequência da portadora? N1 vezes F1. Porque lembra, quando você usa multiplicadores de fase, você multiplica todo mundo. Então, a portadora é multiplicada e o desvio é multiplicado. Se você não tivesse esse cara, quando você multiplicasse, você pode passar esse filtro até depois. Esse filtro a gente vai passar aqui para justamente não ter que trabalhar mais tarde com outras frequências. Mas quando você multiplicasse por esse cara aqui, o que ia acontecer? Você ia ter N1, N2, F1, frequência final da portadora, N1, N2, delta F, desvio de fase máximo da portadora. Só que aqui no meio você multiplicou por esse cosseno de F2. Se você multiplicou por esse cosseno de F2, o que está acontecendo? Essa frequência central aqui, o desvio de fase não muda. Mas quando você multiplicou por um cosseno, né,
Você está fazendo uma modulação novamente. Aí é N1F1 mais F2, N1F2 menos F2. Concorda comigo? Você está jogando para os dois lados. Não está jogando para os dois lados? Está jogando para os dois lados. Aí você faz o que você quer, né? Você faz um passa-faixa no que você quer. Né? Por isso que tem esse filtro aqui. Depois multiplica por N2 de novo. Só para você não pegar as duas faixas de frequência. Senão ele vai mandar para as duas faixas de frequência. Tá? Então foi o que ele vai fazer agora. Ó. Primeira equação é essa. Ó. Primeira equação é N1 vezes N2 vezes 10 é igual a 75.000. Segunda equação é N2 vezes N1F1 mais ou menos F2. Por que mais ou menos? Porque quando você multiplica pelo cosseno é mais ou menos. Vai dar quanto aqui? Vai dar 100 milhões e esse F1 aqui é 40 mil. Só que aí, galera, você tem duas equações com três incógnitas. Concordam que tem três incógnitas? Tem três incógnitas. Certo? É N1, N2, né? N1 é incógnita, N2 é incógnita e F2 é incógnita. E aí como é que faz? Se eu não falar nada, né, no problema, vocês podem chutar. Obviamente, eu vou colocar alguma coisa no problema para vocês poderem amarrar a resposta, certo? Então, você pode ser o F2, pode ser o N1, pode ser o N2. Eu posso assim, posso colocar assim, você conta com osciladores de 2 MHz, de 3 MHz, assim por diante. Vocês podem inventar, posso criar um oscilador qualquer. Está entendendo? E aí vocês conseguem, na verdade, trabalhar essa forma. Tá? Então aqui ele fez o seguinte, ele não fez nada disso, ele não deu nenhuma opção. Ele simplesmente falou, olha, vamos supor que eu vou colocar, por exemplo, N1 igual é arbitrário, igual a 75. Se N1 é igual a 75, pela primeira equação, automaticamente, o que vai acontecer? N2 vai ser igual a 100. Se eu tivesse escolhido N1 igual a 100, o N2 seria igual a 75. Certo? Ele escolheu o N1 igual a 75, então automaticamente por essa equação aqui, ó, N1 vezes N2 vezes 10 dá 75.000, N1 vezes N2 vai dar 7.500, se o N1 é 75, o N2 tem que ser 100, certo? Ok, se você tem N1 e N2, você vai encontrar aqui valores, né, que vão ser os seguintes, ó. Aí você vai ter 75.000 vezes F1, certo? Mais ou menos 100 vezes F2 vai dar 100 milhões, certo? F1 você colocou como sendo 40K, né? Então você tem aqui 4, né? Então vai dar 300, não é isso? É isso mesmo, 300 milhões, mais ou menos 100 F2 é igual a 100. Ok? Bom, como F2 é positivo, né? Você não pode usar, claro, você vai trabalhar com F2 positivo. Ele pode ser positivo ou negativo. Poderia até aparecer um valor aqui que desse para encontrar um F2 positivo, entendeu? Mais ou menos. Mas nesse caso aqui não tem jeito. Como F2 é positivo, o único valor de F2 que você pode ter aqui é de 2 milhões, né? 2 MHz. E aí você tem que usar o quê? Você tem que usar
esse valor aqui, ó, negativo. Então, esse mais aqui não vai ser usado. Não sei se vocês entenderam. Eu tenho que chegar em 100. Eu só estou em 300. Eu só tenho que usar sempre o quê? Eu vou multiplicar por 200. Né? Porque aí 200 mais 100 vai chegar a uma frequência de quanto? De 500. E vai chegar numa frequência de quanto? De 100. Concordam comigo? Estou numa frequência de 300. Certo? Está dando para entender? Estou na frequência de 300. Eu tenho 100 vezes F2 para cima e 100 vezes F2 para baixo. Se eu estou na frequência de 100, se eu pego a frequência positiva, eu só posso, vai ser mais de 300. Então, eu não vou usar o F2 jogando lá para cima. Vou usar o F2 jogando para baixo. E quanto é que tem que ser para jogar para 100? Tem que ser 2 milhões. 2 milhões vezes 100 dá 200 milhões. 300 menos 200 dá 100. Entenderam onde é que ele chegou no 200? No 2 milhões? Certo? Então, a frequência é 2 MHz. Legal. Então, quais são os valores de N1, N2 e F2? N1, 75. N2, 100. F2, 2 milhões. Tá? Aí, o que vai acontecer? Né? Ele pergunta o quê? Na última coisa que ele pergunta. Ele pergunta a frequência central do filtro HF, certo? E a sua largura de faixa, bem como a largura de faixa do sinal de FM na saída do esquema. Tá? Então, preste atenção. O que vai acontecer aqui? A frequência central. Notem, o que eu quero aqui, né, antes do multiplicador, antes desse multiplicador aqui, eu quero chegar na frequência de 1, que na verdade o N2 vale quanto? N2 ele botou o multiplicador depois, não botou? Eu até podia ter respondido essa pergunta aqui, só com o valor de N2. Que pergunta? Qual é a frequência central do filtro HF? A frequência central do filtro HF é 1 MHz. Onde vai ter, teoricamente, o sinal também? Vai ter lá uns 5 MHz. Ele vai ficar 2, não é 2 MHz? Não é 3, e antes não está em 3, porque na verdade o que sai do N1 é 3 MHz, né? O que sai do multiplicador do N1 é 3 MHz. Olha aqui. A frequência central antes desse cara aqui, ó. Presta atenção. Qual é a frequência central aqui? É N1 F1. Quanto é que é? 40K vezes 75, que é quanto? 3. Certo? 3. Quando você multiplica por 2, o que vai acontecer? O 3 vai para 5 e o 3 vai para 1. Certo? Não é modulação? O 3 vai para 5 e o 3 vai para 1. Depois você vai multiplicar por quem? Por 100. O 1 multiplicado por 100 vai para 100. O 5 multiplicado para 100 vai para 500. Certo? Onde você vai colocar esse filtro aqui? Em 1. Certo? E que largura você vai usar? A largura do máximo, do desvio máximo de frequência. Qual é o desvio máximo de frequência? N1 delta F primeiro. O N1 delta F quanto é que é? Delta F é 10. O N1 é o primeiro. Então, olha só, a primeira frequência aqui, ó. Frequência central, 1 MHz. Pela fórmula de Carlson, qual vai ser para você trabalhar? Vai ser 2 delta F. Delta F original, qual vai ser? 750. Certo? O que vai acontecer aqui? Qual vai ser o desvio máximo aqui? O desvio máximo é o desvio máximo que você... Qual vai ser o W maior que você vai ter lá? Qual é a maior faixa de FM? Não é 12 mil do sinal modulador? Então vai ser o 750 mais 12 mil. Certo? A gente usou pela fórmula de Carlson, né? Então é 2 vezes delta F mais W. Né? Então dá 2 vezes 750 mais 12 mil.
2 vezes 12.750, que vai dar 25,5 kHz, certo? Ok? 25,5 kHz, ou seja, esse cara que sai antes do multiplicador, né? O que vai acontecer aqui antes desse multiplicador N2? Você vai ter uma frequência central de 1 MHz e o desvio máximo de frequência de 25 kHz. Multiplicando isso é exatamente o ΔF de 25. Multiplicando no final, o que você vai ter? ...150 mais... o desvio máximo da frequência que você tinha lá. Exatamente. Você está mexendo. Ok. Então, nesse caso ali, vai ter os 2 ΔF mais 12.000. E no final, quanto é que você vai ter? Os 2 ΔF de novo. Só que esse ΔF é o ΔF final, que vai ser igual a quanto? 75.000 vezes 2, né? Mais 2W, que vai ser 24.000. Certo? Ok? Olha aqui como é que era. No inicial era aqui 2 ΔF mais 24.000. Que vai dar quanto? O ΔF aqui vai ser 750, então dá 1,5, 1.500. Então deu 25,500. O BT, a banda passante. Aqui, no final, vai ser... Isso aqui continua igual, né? Que o 2W é a maior frequência do sinal. Então, 2 vezes 12.000. Continua sendo a maior frequência do sinal. Só que aqui, o ΔF mudou, né? Agora não é mais 750, é multiplicado por 100. Isso aqui não multiplicar por 100, porque o W não muda. O que muda é o ΔF, certo? O ΔF é que muda, quando você trabalha com faixa estreita. Legal? O W não muda. O W continua sendo o sinal original. Que o W você está multiplicando aquele sinal que foi transmitido. Legal? Então é assim que a gente encontra todos os valores aqui. Então, o que tem que fazer agora? Vamos fazer um exemplo. Pegar do livro. Deixa eu ver se tem aqui um problema. Isso aqui é um exemplo. Vamos fazer agora um problema. Deixa eu pegar o livro de princípios. Não. Cadê meu... Ah, tá aqui. Deixa eu pegar então... Deixa eu ir lá para baixo, que já tem o solution, já facilita a nossa vida. No capítulo 3, né? Que é só modulação, vamos chegar lá no FM. Se não tiver, eu pego um da prova, que aí vocês vão ver como é que é. Um da prova é parecido com esse, galera. Não se assustem, não. Isso aqui não precisa nem 2 multiplicadores, isso aqui está fácil. Frequência portadora no modulador FM é igual a 1 MHz, sensibilidade de frequência KF é igual a 40 kHz por volts, usando sinal modulador dado por cosseno de 2π F0T, onde F0 é igual a 5 kHz. Determine o desvio máximo de frequência e o índice de modulação do sinal FM. Esboce o espectro de amplitude do sinal FM.
mostre que para um sinal modulador, aqui dá para a gente esboçar o sinal de amplitude, porque é um sinal modulador senoidal, tá? Mostre para o sinal modulador M de T igual a X2 de T, a portadora modulada corresponde ao sinal FM cuja a frequência de portadora é igual a 1,02 MHz. Vou mostrar como é que faz esse problema aqui. Calcule o desvio máximo de frequência em relação a essa frequência e o índice de modulação. Olha só, esse problema aqui, ele é bem interessante porque ele é para usar trigonometria, né? Então, na verdade, o que é o X2? O sinal modulador é cosseno ao quadrado, né? De 2π F0 de T, né? Aí ele tem que usar que o cosseno ao quadrado é 1 menos seno de 2θ, um negócio assim. Quer ver como ele usa isso? Ó, olha lá, 1 menos cosseno de, tá vendo? Aí é fácil, né? Deixa eu colocar esse aqui. Não é esse que a gente queria, não. Esse aí em cima a gente vai fazer depois. Na próxima não. Na aula de hoje a gente só vai fazer multiplicador de frequência, né? Nossa próxima aula pode ser quarta-feira ou pode ser na semana que vem, tá? Então, o sinal FM é gerado de acordo com o esquema da figura 312, onde o sinal modulador senoidal, o sinal modulador é um cosseno de amplitude unitária na frequência de 10 kHz. Deixa eu pegar logo esse cara aqui e vamos passar lá para o nosso... tirar o problema daqui. Beleza. Passar para cá. Tem espaço aqui embaixo? Tem. Opa, tem aqui, ó. Colar aqui. Opa. Muito pouco espaço. Deixa eu dar um undo aqui. Deixa eu desfazer aqui. Opa. Deixa eu colocar mais espaço aqui para a gente poder colar com tranquilidade. Você vê que esse aqui que eu vou passar para vocês é bem mais fácil, hein, do que a gente fez. Olha lá. O sinal FM é gerado de acordo com o esquema da figura 3.12, onde o sinal modulador é um cosseno de amplitude unitária. Então vamos lá. Sinal modulador M de T, AM cosseno de 2π FM de T. Se a amplitude unitária, AM vale 1. Amplitude na frequência de 10 kHz. Frequência máxima do sinal, 10 kHz. Certo? Que é igual a quem? A FM. KF. Delta F sobre FM para sinal modulador senoidal. Certo? KF é dado por quanto? 100. É igual a quanto? Delta F sobre 10.000. Certo? Não é isso? Tá. Delta F. Desculpe. Opa, desculpe. Isso aqui é o beta, né? Desculpe. O delta F é o KF AM. Tá? Que é o desvio máximo de frequência, é o sinal AM, certo? É o máximo do valor do sinal modulador senoidal. Desculpe, é o que eu coloquei aqui. Tá? Quanto é que é o delta F? É KF AM. Quanto é que é o delta F, então? O delta F é KF 100 vezes AM, que é 1. Certo? Então, delta F é igual a 100. Vamos ver quanto é que dá o beta. Então, primeira coisa, desvio máximo de frequência, índice de modulação, que é o beta, e a largura de faixa. A largura de faixa do sinal está aqui. Ó.
Já calculamos. O ΔF está aqui. Índice de modulação, ΔF sobre FM. 100 sobre... Vai dar 0,01. Muito menor do que 1. Então, eu posso trabalhar o quê? Usando faixa estreita. Certo? ΔF é igual a quanto? É igual a 100. O W, que é a maior frequência sinal, que é a largura de banda dele, já que a maior frequência dele é a largura de banda dele. Certo? É igual a 10.000. Certo? E o beta é igual a 0,01. Frequência da portadora do modulador de faixa estreita e o fator de multiplicação N para gerar um sinal FM na frequência da portadora de 100 MHz, com um desvio máximo de 20 kHz. Certo? Então, beleza. Frequência do modulador de faixa estreita. Eu não sei quanto é a frequência original dele. Né? Eu não sei, ele não disse. Certo? Ele não falou qual era a frequência original desse modulador. Mas ele falou o seguinte, ó, que o meu ΔF na saída, que é após o multiplicador, tem que ser igual a quanto? 20.000. Quanto é que é o meu ΔF original? 100. Quanto é que é o multiplicador? 20.000 dividido por 100. Opa, cortei demais aqui. 200, não é isso? O multiplicador N é igual a 200. A frequência da saída é igual a quanto? Ele fala 100 milhões. Mas a frequência da saída é o quê? É N vezes a frequência da entrada. Que é o que você não conhece, não é isso? Então isso aqui é igual a 100. Isso aqui é igual a 200. Ou seja, frequência da entrada. Vocês notaram que esse aqui é muito mais fácil do que a gente fez? Não tem que chutar valor, não tem que fazer nada. É só pegar 100 milhões dividido por 200. Dá quanto aqui? 500K. Certo? 500 kHz de frequência central, desvio de frequência de 100 Hz. Multiplicador de 200. Entenderam? O outro é muito mais complicado. Tá? Ah, me diz aí como é que cai na prova. Vamos ver. Vamos ver como é que cai na prova. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Na prova vai ser foda lá. Projetar um modulador FM indireto para gerar um final FM com frequência final de portador de 97,3 até ΔF igual a 10 kHz. A disponibilidade de um gerador FM de faixa estreita, né? Que é esse cara aqui. De 20 kHz, ΔF igual a 5. Apenas dobradores de frequência, ou seja,
Os N's têm que ser múltiplos de 2, né? Podem ser usados como multiplicadores. Adicionalmente, para mistura de frequência, a disponibilidade de um oscilador local com frequência ajustável entre 400 e 500 kHz. Ou seja, você pode usar, né, um oscilador que tem frequência que você pode escolher entre 400 e 500, certo? E ele quer descobrir quem é M1 e quem é M2. Está vendo como é que cai na prova? Não! Você já sabe o seguinte, galera. Você já sabe que o M1 vezes o M2 vai ser um cara que vale... É a primeira coisa que você tem aqui. O M1 vezes o M2. Certo? É um cara que vale quanto? Vale 10 kHz dividido por 5 Hz. Concorda comigo? Não concordo. Deixa eu explicar. Olha só, é bem legal esse problema, hein? Bem legal, hein? Eu peguei do livro do Latte. Tá? O livro do Latte não traduziu lá. Como assim ele não traduziu? Ele botou assim, multiplicador M1, misturador de frequência, tá tudo traduzido, não tá? Só que ele botou assim, NB-FM. O que é NB? Gerador de FM de faixa estreita, narrow band. Ele tinha que ter botado FM faixa estreita, ele não colocou. E do outro lado ele botou filtro passa faixa. Band Pass Filter, BPF. Não lembra que tem um BPF lá, para a frequência central que você vai cortar depois? Lembra que tem duas? Essa frequência aqui, ó, do misturador de frequência, isso aqui é só aqueles... Cara, esse problema é igualzinho que a gente fez. É igualzinho que a gente fez. A única diferença é que ele fala o quê? Que N1 e N2 tem que ser múltiplos de 2. N1 e N2 tem que ser múltiplos de 2. Então eu sei o seguinte, deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Professor é maluco. Esse professor é maluco. Não é não. Esse professor é... O anterior? Se tiver com bom humor, pode ser o anterior. O anterior é bem fácil, né? Vamos combinar. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui. Note que ele fala, olha só que eu vou escrever aqui, que a gente pode escrever aqui realmente que não é tão complicado. A gente sabe que M1 vezes M2 é igual a esse quanto é que é? O delta, é 10K. Não, desculpa. M1 vezes M2 vezes o 5 Hz é igual a 10.000. Certo? Não entendi. É igual a 10.000. Por quê? Porque ele fala que o desvio de frequência final é esse aqui. Esse ΔF que está aqui é o ΔF4. Que é o da saída. Certo? E é 10 kHz. E o desvio de frequência inicial é esse aqui. Ó. Esse aqui é... Esse é o ΔF1. Certo? A frequência central 1, ele dá. É 20 kHz. A frequência central 4 é 97,3 MHz. Certo? Eu também sei que... Aí eu não posso falar isso, mas eu sei que M1 não, M2
que multiplica M1, F1, mais ou menos esse F2 aqui, certo? E esse F2 está entre quanto? Entre 400 e 500 kHz. Esse cara tem que dar quanto? 97.300. Essas são as equações que eu tenho, concordam? Eu ainda tenho mais equações. Eu tenho que M1 e M2 são múltiplos de 2. Então esse é o problema, certo? Ok? O que é que eu tenho que descobrir? Quem é M1 e quem é M2. Certo? Então primeiro vamos fazer o seguinte, ó. M1 vezes M2 vai ser o quê? Vai ser 10.000 dividido por 5 não, né? Por 5, né? Tem 5 kHz, mas é 5 Hz. Ok? Ó? Por 5. Deu quanto aqui? 2K. Certo? Agora, esse cara, na verdade, eu tenho aqui um 4 M1, é só dobrador, né? São só dobradores, então é um 2 elevado a K1 e M2 é um 2 elevado a K2. Esse é um exercício difícil. Então, poxa, tem alguma coisa errada aqui. É, porque na verdade... É isso que eu estou falando. Então, os dobradores de frequência aqui... O desvio de frequência, ele vai ser... não vai ser alterado por isso. Certo? O oscilador local não muda no desvio de frequência. Então, 2 elevado a K1 mais K2 tinha que ser um valor diferente aqui. Não tem como. Tem alguma coisa errada aqui. Está vermelho ali. Você viu que está vermelho? No Word? Tem alguma coisa errada. Não sei se vocês viram aqui no Word. Eu devo ter marcado para fazer alguma coisa. Está vendo aqui? Ó? Essa marca vermelha, isso é uma marca de revisão. Entendeu? Pois é, mas eu não coloquei aqui. Está vendo? Né? Eu não coloquei aqui. É porque isso aqui não é, tá vendo? Isso aqui não é a prova. Por isso que não se assustem, não. Tá?
Alguma coisa está errada em algum número aqui. Depois eu vejo. Na hora que vem a gente faz isso aqui de novo, tá? Mas vocês entenderam o que tem que fazer. Eu encontraria um M1 e um M2 encontrando os valores que sejam múltiplos de 2 ali. Certo?